fazer. Bom, eu já digitei para vocês aqui o programa para a gente testar, né? Então vamos aqui, nós temos aqui esse programa que vocês viram na transparência. Ele tem uma pequena diferença em relação a transparências, é essa primeira linha, né, dizendo qual é os códigos dos caracteres que nós vamos utilizar aqui. E lembre que todas as variáveis aqui começam com letras minúsculas, diferente da transparência, que algumas variáveis elas estão usando letras maiúsculas, mas isso se deve ao corretor ortográfico do PowerPoint. Então aqui, o programa para funcionar corretamente, todas as variáveis têm que estar com letras minúsculas, ou se você usar letras maiúsculas nas variáveis, você tem que utilizar do começo ao fim, porque o Python é sensível ao caso. Então vamos lá, está aí o nosso programa. Aqui a variável contador, ele começa com valor 0, o acumulador começa com valor 0, ele pede a quantidade de números a ser utilizada. Está aqui o nosso while, está aqui as entradas de dado dentro do while, está aqui o cálculo do contador dentro do while, o acumulador, o print final e o fim do programa. Vamos ver então se ele executa, né? Vou limpar aqui nosso vídeo. Vamos chamar aqui Python programa 10, esse é o nosso 10º programa exemplo. Então, vamos executá-lo e a primeira coisa ele pede a quantidade de números utilizados, vamos colocar aqui 3, exatamente como no exemplo. Então ele digita um valor numérico, vamos supor 2, digita outro valor numérico, vamos supor 4, e outro valor numérico 6. E nós repetimos exatamente a mesma execução da transparência. Nós temos aí a execução real, né? Entraram 3, 2, 4, 6, saiu foi 12. Podemos fazer de novo, né? Dessa vez vamos dar um valor maior. Número 5, ele vai pedir então 5 vezes. Vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. E está aí a soma dos 5 números fornecidos. Podemos aumentar sem problema nenhum. Vamos dar 10 valores. E aí ele vai pedir 10 vezes. Podemos dar uma série ou qualquer valor sem problema nenhum. E a soma dos números de 1 a 10, como vocês podem ver, é 55 exatamente. Bom, então agora nós podemos fazer alguns exercícios, né? Eu gostaria que vocês tentassem então modificar o programa anterior para calcular a média aritmética dos números fornecidos. Então ele simplesmente vai receber todos aqueles números e ao invés de simplesmente calcular a soma, ele vai calcular a média aritmética. O programa básico é o mesmo, com 2 pequenas modificações você consegue fazer com que ele calcule a média, né? A seguir, faça um programa, aí vamos pensar, botar a cabeça para funcionar, faça um programa para verificar se um número é primo, um número pequeno, né? Obviamente que números muito grandes você ia consumir muito computador para fazer, existem algoritmos complexos para saber se números grandes são primos. Então vamos fazer para números pequenos, né? Você pode fazer um algoritmo exaustivo, ou seja, que testa todas as possibilidades para saber se o número é primo. Faça aí rapidinho e você testa e consiga. Bom, algumas brincadeiras boas de fazer usando laços é gerar algumas séries, né? Gerar série de números. Por exemplo, faça um algoritmo para gerar essa série aqui, ó, 2, 4, 16, 256, etc, etc. Tem um certo valor n. Uma outra série interessante seria essa, 0, 1, 3, 6, 10, 15, até um certo valor n qualquer também. Ou então essa aqui, 0, n, 1, n-1, 2, n-2, até n0 ou até metade disso se você quiser, né? Uma outra série interessante seria essa série aqui, 1 em 1, 2, 3, 5, 8, etc. até um certo valor n. Essa série D é a conhecida série de Fibonacci. Então, eu, como trabalho também em casa, fica para você a tarefa de consultar a Wikipedia aí, ou algum livro de lógica de programação que explique a origem dessa série, o que ela significa, e assim por diante. Bom, lógico que após esse slide aqui nós vamos ver rapidamente a implementação de algum desses exercícios, mas antes de passar a solução, seria interessante que você tentasse, com seus próprios recursos, com o conhecimento que você já tem, tentar implementar um programa que gerasse, imprimisse no vídeo essas. Bom, vamos então começar aqui com as soluções desses problemas. A primeira solução aqui é a dos números primos. Bom, a lógica para saber se o número é primo ou não
basta que a gente divida o número sucessivamente, por 2, por 3, por 4, até a sua metade, ou seja, o número 2 aproximadamente. Se o número for ímpar, até a metade menos 1, ou o número anterior à divisão dele por 2, ou o número posterior, tanto faz. Sendo que não adianta mais dividir o número por qualquer valor que seja superior à sua metade, porque obviamente não vai ser divisível, o resto da divisão não vai ser zero. Então nós vamos simplesmente dividir sucessivamente o número e contar quantas vezes essa divisão foi exata. Caso nenhuma dessas divisões dê exata, então, óbvio, o número é primo. Então a solução está aqui no nosso programa 11.py. Vamos lá. Então nós temos aqui o nosso programa 11.py. Algumas novidades aqui no nosso programa, já digitei para vocês, para ganhar um tempinho. Então, algumas novidades aqui. A primeira novidade é essa biblioteca OS. Nós importamos OS, uma biblioteca de funções, para acessar os comandos do sistema operacional. Então, no caso aqui, eu quero simplesmente enviar um comando para o sistema operacional, que é um comandozinho clear. É aquele comando que a gente tem usado aqui para limpar o vídeo. Então, se vocês observaram, nossos programas estão sempre... as saídas do nosso programa são misturadas com o lixo que tinha ou com as saídas anteriores de outros programas que estão no terminal. Então vamos limpar o vídeo sempre que começarmos os nossos programas. Esse clear só funciona no Linux ou no macOS. Na versão Windows você tem que comentar essa linha aqui do programa, né, colocar um comentário aqui, dessa forma, seria assim, e tirar esse comentário para que ele funcione no Windows, né? Como nós estamos utilizando o macOS, então vamos deixar do jeito que está. Bom, a seguir nós pedimos um valor via teclado, né? Vocês estão acostumados com isso aí. Digite um número, esse número é convertido para o número inteiro e guardado em valor. A seguir nós pegamos uma variável i, damos ela o valor 2, é o primeiro número que será utilizado para fazer as divisões sucessivas. Criamos mais duas variáveis. Uma variável chamada número de divisores, né? Inicialmente vamos colocar o valor 0 nela. Criamos mais uma variável, número de comparações. Então qual vai ser a função de cada dessas variáveis? Essa variável aqui, ela vai simplesmente conter o número de divisões que deu resto 0, exatas, né? E essa variável aqui, número de comparações, é simplesmente para a gente saber quantas comparações, quantas divisões, né? Quantas divisões ou quantas comparações o computador acabou fazendo, quantas divisões ou comparações foram feitas. Bom, está aqui o nosso núcleo principal do nosso programa. Começa com o laço while. Ele faz enquanto i for menor ou igual a valor sobre 2, né? Enquanto i for menor ou igual a valor sobre 2, se esse resultado der número inteiro, a divisão por ser um inteiro dividido por um número inteiro dá, a resposta sempre será inteira. Bom, então vamos lá. Ele entra no laço, a primeira coisa é atualizar o número de comparações, ou seja, se ele vai executar uma comparação, essa variável aqui ele incrementa de 1. Em seguida ele divide o valor da variável valor por i, e esse operador aqui, vocês já viram, é o operador módulo da divisão. Então, é o módulo da divisão, ou seja, o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, aqui nós temos um if dentro do while, e nós incrementamos o número de divisores, que antes era 0, ele incrementa de 1. Em seguida, para que o while possa um dia parar, a gente tem um comando igual a i mais 1, ele vai aumentando, incrementando o valor do i, não só para controle do laço while, mas também porque o i é usado na divisão interna. Bom, terminado o laço, né, uma vez ele executado esse laço, o que vai acontecer? A variável número de divisões vai conter o número de vezes que essa operação teve como resultado 0. E a variável número de comparações vai contar quantas vezes o laço foi executado. Ora, cada vez que o laço foi executado, uma divisão foi feita, uma comparação foi feita. Terminado o laço,